Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do grupo Prepara Enem. Eu sou o professor Greg, professor de Física, para trabalhar com vocês dentro da área de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Em primeiro momento, galera, eu queria realmente dividir com vocês uma certa experiência, porque o fato de chegar aqui, onde eu estou, nesse belíssimo estúdio do CCBio, que é uma escola de inglês aqui em Goiânia, que na verdade me impressionou, porque o que nós temos de estrutura, realmente fiquei encantado. Do Centro Cultural Binacional CCBio, uma escola que tem até uma biblioteca aqui dentro. Realmente vale a pena conferir. Legal. Agora, trabalhando com vocês um pouco em função ainda dessa parte para nós vinculada à ciência e da natureza, a ideia é vinculada à física, colocando para vocês, sobre produção de energia. Como é que ficaria essa ideia sobre essa produção de energia, pessoal? Aqui, em cima de produção de energia elétrica, nós teremos alguns critérios. Como exemplo, célula voltaica, célula fotovoltaica, a representação ainda de chegar a um tipo de energia e obter disso energia elétrica. Como resultado, energia elétrica. Agora, uma indicação até, uma ideia que surgiu para nós por volta de 1830, de Faraday, de observar como nós poderíamos fazer essa conversão. A chegada dessa indução eletromagnética. Pessoal, um evento fantástico. Simplesmente você tem condições de transformar energia mecânica de maneira simples em energia elétrica, numa representação para energia elétrica. Quando se fala para nós aí de uma série de métodos, nós temos que a indução eletromagnética consegue sim reproduzir de forma mais simples, talvez o principal método utilizado. Usinas hidrelétricas, usinas termoelétricas, nucleares, todas elas têm a base em cima desse mesmo processo, criando para nós aí sobre essa transformação. Quando se fala dessa indução eletromagnética, aqui eu tenho como representação a ideia desse pequeno mecanismo proposto há um tempinho atrás. Me acompanhe aqui. Quando eu tenho essa representação da indução eletromagnética, aparece para nós aqui, galera, 1831, quando Michael Faraday começa a fazer uma pequena observação. Olha a observação, um circuito elétrico principal, colocado para nós aqui, ligado a uma fonte. Essa corrente elétrica que surge, em função apenas desses efeitos, cria para nós um campo magnético real nessa esfera de baixo. Esse campo magnético real estabelece para nós aqui, olha, o aparecimento de uma corrente secundária. Nota que no primeiro momento, uma observação. Está Faraday avaliando ali uma série de fenômenos e pretende, acaba percebendo uma orientação. Essa observação feita, 3 anos depois, Lenz consegue fazer uma estrutura de forma um pouquinho mais simples. Acaba intitulando para nós, essa lei de Lenz, que trabalha em cima de quê, especificamente? A relação de uma energia eletromagnética aqui correspondente. Como? A energia elétrica, através aqui da corrente elétrica, produz para nós um campo magnético real. Esse campo magnético real encontra para nós aqui na esfera a relação de um fluxo magnético. Esse fluxo induzido justificaria a presença dessa corrente elétrica secundária. Nota que a lei de Lenz trabalha o fluxo magnético real produz uma corrente elétrica induzida através da sua variação no tempo. Não basta ter o fluxo magnético apenas, mas eu devo ter a variação desse fluxo magnético no tempo. Essa variação temporal justifica então essa lei de Lenz. Galera, processo forçado. Nota isso aqui, toda transformação na natureza, toda, sem exceção, se faz um processo forçado. Transformação que eu preciso aqui, um tipo de energia se convertendo em outro. Imagina segurar uma cadeira, essa cadeira se colocasse num piso extremamente liso, sem nenhum tipo de resistência, e jogasse essa cadeira, ela levaria muito, mas muito tempo, uma imensa distância, sem nenhuma transformação. Processo forçado seria esse? Não. Aqui eu não tenho nenhuma resistência. Agora, imagine essa mesma cadeira num piso comum, atritos, resistência com ar. Assim que eu lançasse essa cadeira, justificaria então para nós uma transformação. Processo forçado, difícil. A cadeira encontra dificuldade para conseguir se arrastar. Se foi para nós um processo forçado, opa, a transformação acontece. Galera, presta atenção sempre nisso, Processo forçado. Você agora mesmo,
Você poderia muito bem, nesse mesmo canal que nós trocamos essas informações, estar aí, olha, curtindo um outro vídeo, sei lá, assistindo aí um outro evento, para o seu lazer mesmo. Mas não, você está aqui, olha, tentando trocar uma ideia com a gente para conseguir realmente melhorar o seu crescimento em relação a essa parte vinculada à ciência. Isso é o seu esforço. Você agora desempenha sim um processo forçado. Tenha certeza, é em função de uma lei proposta alguns anos atrás, encaixa em você. O seu conhecimento, o nosso conhecimento, vem de quê? Processo forçado. Agora, beleza, me acompanha um detalhe. Essa relação que eu tenho, vinculada ao fluxo magnético. Fluxo magnético, fluxo de indução, nomes dados aí como sugestão de Faraday também, para tentar representar como que ficaria a passagem de linhas por uma determinada representação. Olha o que eu tenho, na nossa figura, eu tenho certeza que você, caro estudante, está conseguindo entender muito bem que nós temos uma espira, um circuito elétrico fechado. Pode ser uma argola, pode ser, sei lá, uma corrente. Sabe essa correntinha que você... Ah, você não usa corrente, tudo bem. Eu tenho um circuito elétrico fechado aqui. Aqui nós temos um campo magnético, linhas de indução magnética. Quando se fala em fluxo, dá para pensar fluxo de carros, fluxo de sei lá, de um rio, fluxo de pessoas. Nota que o fluxo está sempre aliado à passagem, à condução. Esse aqui não é tão bem uma condução. Você vai notar que essas linhas, a princípio, estáticas. Eu não tenho uma passagem de linhas continuamente. Mas ainda assim, a ideia pode ser representada. Eu tenho fluxo magnético retratando uma ideia de passagem. Passagem de quem? Né? Nós temos as linhas, cortando então essa seção, justificando o quê? Fluxo magnético, apresentado por campo magnético, módulo do vetor indução magnética, vezes a área daquela seção transversal, vezes o cosseno de θ. Cuidado com esse cosseno de θ, apenas para tentar retratar para você que o ângulo θ, marcado em função da linha de indução e dessa própria normal. Felizmente, hoje, galera, quando a gente fala em relação a uma prova bem elaborada, uma prova que busca de você o conhecimento mesmo e a habilidade dele, como é o caso do Enem, nós temos aqui que avaliar que grandezas eu ganho com isso. Conhecer fluxo magnético vai te ajudar realmente em quê? Olha só essa aplicação que nós temos aqui, né? Aqui do lado, no próprio slide, dá para mostrar que eu tenho o movimento de um determinado ímã em relação a uma espira. Nota pela própria figura que representa a espira, no primeiro momento, aproximando-se daquele próprio ímã, no segundo instante ele está se afastando desse ímã. Aproximação, logo depois, afastamento. Lembra daquele momento que nós falamos agora há pouco? Processo forçado. Olha lá, quando a espira aproxima no primeiro momento, ocorre sim esse processo forçado. O polo norte do ímã recebe o polo norte da espira. Nota que polo norte da espira, como é que é isso, professor? Polo norte induzido, criou ali uma indução. Aproximando a espira, gera uma corrente elétrica induzida, por quê? Processo forçado. Para surgir então essa interação. Embaixo, quando você simplesmente afasta essa espira, justifica para nós de novo, processo forçado, representando lá a ideia do Polo Sul. Como que foi forçado para ir e também forçado para voltar? Perceba bem, galera, que com a aproximação surge uma força repulsiva. Com o afastamento surge uma força atrativa. Com a aproximação, repulsão, com o afastamento, obrigatoriamente a atração. Se parece muito com algumas situações, né? Imagina você, diante, sei lá, próximo a uma namorada, aquela namorada meio emburrada, de repente, quando você vai aproximando, cheio de amor para dar, ela não, some daqui. Quando você se afasta, não, então vou embora mesmo. Ela não, pensando bem, volta aqui. Olha a relação, a sua aproximação e o seu afastamento. Os dois geraram desgaste, geraram esforço. Isso é o que Lenz estava dizendo. Eu não sei se Lenz tinha uma namorada também, mas é o que Lenz estava dizendo. A ideia central é justamente criar essa condição. Esforço, tanto indo quanto voltando. Quando se retrata ainda, né, pensando um pouquinho dessa energia, como que nós poderíamos então fechar um pouco essa ideia? A representação está em cima de que ponto? Né? A indução total. Quando alguém falar para você em indução eletromagnética, produção de energia elétrica, lei de Faraday, Newman, representando para nós aí essa transformação.
Olha só o evento. Uma manivela, evento realmente bem simples, que vai ser usada para girar aquela espira entre dois ímãs. De um lado, eu tenho o polo norte e polo sul. Nota bem que eu retrato apenas parte do ímã como polo norte e parte do ímã como polo sul. Sabemos muito bem que todos os ímãs, polo norte e sul sempre, né? Mas girando essa espira entre os ímãs, eu consigo induzir uma formação de corrente elétrica. Indução. Galera, indução, processo forçado. Estou girando a manivela e consigo gerar uma corrente elétrica através daquele próprio procedimento. Transformação de energia mecânica de um lado em energia elétrica do outro. Pelo slide, você nota também a ideia da tensão de corrente alternada. Tensão de corrente alternada. Nós temos ali os comutadores, que são aquelas pecinhas cinzas colocadas ali com a intenção de que recebe corrente num sentido e transforma essa corrente para outra. Então esses meus comutadores justificariam lá a indicação dessa própria corrente alternada. Quando se fala dessa lei de Faraday, a gente tem aqui, olha, uma transformação de energia a seu dispor. Você tem condições de analisar de maneira muito simples. Mecânica de um lado, chegando à energia elétrica do outro. Galera, olha só, o que você pode fazer em relação a essa condição para a gente, transformação de um tipo de energia em outro? Olha só esse slide, uma situação para nós, no mínimo, intrigante. Você conseguir transformar energia a partir dessa condição. Aqui nós temos um cidadão, um dançarino aí, que pode usar energia corporal para te ajudar. Sabe esse seu computador, esse seu tablet, esse seu smartphone que você está usando agora? Ele precisa de uma quantidade de energia elétrica. E essa quantidade de energia elétrica sai de onde? De onde você acha que está saindo agora? Sei lá, de uma usina hidrelétrica próxima à sua casa, ou de uma outra fonte, sei lá, qual é a fonte principal? Sabia que poderia ser esse dançarino? Galera, quando você tinha lá 3 anos de idade, você tinha aquele tênisinho que quando você corria, muito bem, acendia uma lâmpadazinha ali do lado. Essa lâmpadazinha, tentando ilustrar que você passava pelos seus colegas, eu tenho, olha só o meu tênis. Galera, isso lá está aqui, ó. O que esse dançarino e aquele seu tênisinho lá tem a ver? Tudo indução eletromagnética. Produção de energia elétrica a partir de uma outra fonte, normalmente a mecânica. Aqui, tanto o dançarino, quanto o seu tênis, quanto o toque que você está dando aí na tela do seu tablet, do seu smartphone, ainda quanto a apenas colisões, eles trabalham para nós hoje com produção piezoelétrica. Piezoelétrica. Olha esse termo, piezoelétrica, justificando o quê? Eu vou comprimir 2 superfícies e produzir com isso indução eletromagnética. Dessa compressão, justifica para nós a produção. Poderia muito bem dizer que quando esse dançarino estiver sobre uma plataforma a qual nós pudéssemos encaixar o sistema piezoelétrico, apenas com seu próprio peso, pressionando ali, ele já faria a conversão. Você lá com 3 anos, olha, correndo com seu tênisinho piscando, você também faria uma pequena compressão. Naquela época você estava fazendo essa compressão. Imagine se nós pudéssemos então trabalhar de forma ampla, né? Visualiza a escola que você estuda ou a cidade que você mora, uma ponte por onde passam milhares e milhares de carros por dia. Imagina essa ponte da sua cidade colocada ali com um tecido piezoelétrico. Cada carro que passasse ali geraria para nós uma pequena quantidade de energia elétrica. E se você fosse contabilizar tudo isso, daria para a gente utilizar muito, mas muito mais da energia que nós temos. Uma boate, galera, um sistema simplesmente onde as pessoas estão ali para se divertir, poderia funcionar como uma fonte de energia elétrica. Nós poderíamos ter um estádio de futebol, imagina esse estádio de futebol lotado, um jogo intenso, final de campeonato, a torcida inteira gritando e pulando nas arquibancadas. Aquela torcida pulando, ótimo, quanto mais eles pularem, mais poderia para nós gerar energia elétrica. E a base de tudo isso, chama-se o quê? Indução eletromagnética. Lei de Faraday. Lembra disso? Valeu, galera.